Atenção, chocolatras e amantes do fio, eu adoro, tá? Começa agora mais um Receita Certa Chocolândia com uma receita imperdível, que vai invadir a sua tela e também o seu coração, olha só. Sabe aquela vontade de inovar na sobremesa e deixar todo mundo de queixo caído? Seus desejos foram atendidos. Hoje nosso convidado, Kaique Beraldo, vai nos ensinar uma receita de fondue servido dentro do cookie. Como assim? É isso mesmo. Vamos unir esses dois mundos de um jeito que você nunca imaginou. É sério, a criatividade hoje vai transbordar aí na sua cozinha. Preparem os casacos, as meias quentinhas e, claro, a colher, porque o inverno está batendo a nossa porta e não vai nos pegar desprevenidos, mas de jeito nenhum. O espetáculo vai começar, não saia daí por nada, porque a receita de hoje é o puro charme do inverno e com um cheirinho de lucro. Ao fondue, essa delícia que envolve aconchego, presença de amigos, boas conversas e tudo que há de melhor, certo? Mas sabia que a história do fondue não começou tão doce assim? A história é a seguinte, começou na Suíça e para aproveitar os pães amanhecidos, estavam mais durinhos, naquele frio alpino, eles derretiam os queijos e tipo mergulhavam o pão, chuchavam o pão nesse queijo, esquentava e reunia as pessoas. Mas aqui a gente tem, depois do chocolate veio, essa história toda. Aí você imagina comigo, nesse frio que tá fazendo, você vai ficar mais em casa com a sua família e com seus amigos. Pegar um chocolate, derreter ou fazer uma ganache e aí ficar brincando, né, na sobremesa de frutas, marshmallow e tudo que você quiser. Mas a nossa receita de hoje, além de ser um fondue delicioso, a gente vai mergulhar nele cookies deliciosos. E quem ensina pra gente? É ele, o lindo, maravilhoso, profissional, Kaique Beraldo! Tudo bem, pessoal? Eu peguei uma ideia e a gente aprimorou muito mais ela. Puxa vida! Por que não fazer a nossa cumbuquinha, a nossa cestinha de cookies para você molhar o seu fondue? Gente, ele vai fazer tipo um potinho de cookie comestível, lógico, selado, com a ganache e cookiezinhos pra gente comer. Ai, olha, demais! Você pode vender, pode congelar e começa agora. Ideia incrível pro seu ano ainda, então aproveita, gente. Arrasa, Kaique. Para nossa cumbuca, para nossa cesta de fondue, nós vamos utilizar 225 gramas de manteiga com sal, 150 gramas de açúcar mascavo e 150 gramas de açúcar refinado, 135 gramas de ovos, 150 gramas de leite em pó, 420 gramas de farinha de trigo. Para o nosso mini cookie, nós vamos utilizar. É a mesma receita, gente. Para a nossa receita, nós vamos utilizar 225 gramas de manteiga com sal. Nós vamos utilizar 400 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de amido de milho. 150 gramas de açúcar refinado e 150 gramas de açúcar mascavo. 135 gramas de ovos. 150 gramas de leite em pó. 15 gramas de fermento em pó. 225 gramas de chocolate ao leite Cacau Nobre, 225 gramas de chocolate branco Cacau Nobre. Para o nosso ganache delicioso, nós vamos utilizar 200 gramas de chocolate ao leite Cacau Nobre e 200 gramas de creme de leite UHT. O que eu vou começar fazendo? Aqui eu tenho os ingredientes, eu tenho uma combinação de açúcar refinado e de açúcar mascavo, e a minha manteiga. Eu tô utilizando aqui manteiga com sal, tá? Certo. Encontro ela com mais facilidade onde eu moro, então vou utilizar ela mesmo. Vou colocar aqui no meu bowl, vou utilizar o batedor raquete, tá bom? Por quê? Eu não quero agregar ar no meu preparo. Eu vou utilizar o batedor raquete e vou misturar até a gente criar um creme mais esbranquiçado, bem fofinho. Então, ó, vou bater aqui numa velocidade baixa. Então, ó, pessoal, a gente bateu aqui o nosso açúcar e a nossa manteiga. Eu vou raspar para tirar das laterais aqui o meu preparo. Tiro, centralizo de novo na minha batedeira e vamos bater de novo rapidinho, tá? Volta para cá, bato mais uma vez. Enquanto isso, enquanto ficar batendo, eu vou pegar os meus ovos, que estão em temperatura ambiente, vou colocar ele aqui num pires, num bowl que você tem na sua casa. E a gente vai bater ele. Olha, que é uma casquinha de ovo. A gente vai fingir que não viu. Então, qual é que tá uma casquinha de ovo, gente? Você pega com a casquinha. É. Porque quando a gente adicionar os ovos aqui na nossa mistura de manteiga,
A gente não quer talhar esse preparo, a gente só vai adicionar e continuar mexendo, tá? Então, ó, esbranquiçou mais um pouquinho o meu preparo, centralizou todo o preparo. E a gente vai bater aqui numa velocidade baixa. Então, ó, vou colocar aqui na lateral. Velocidade baixa, a gente vai adicionar os ovos. Rapidamente. É bem rapidinho mesmo, né? É rápido, gente. É só o fator de misturar. Então, ó, vem aqui, adiciono. Como creio que eu tô fazendo hoje uma meia receita, eu vou adicionar todos os ovos, tá? Volta pra cá. Não preciso bater aqui tanto tempo, porque senão eu vou talhar esse preparo. Até pela diferença de gordura e também diferença de temperatura. Pode talhar, então, essa é uma dica importantíssima, tá? Não bata muito tempo, porque pode talhar. O talhar, ele não é um problema, você não perdeu sua receita. Tá. Acontece, eu talhei esse preparo. O que que acontece? Se a gente está fazendo uma massa de bolo ou uma massa de biscoito, a tendência é ela esfarelar um pouquinho mais. Perdi o meu preparo? Não. Mas você vai ter aquele cookie que eles esfarelam um pouquinho mais, tá? Ah, legal. Então, ó, soltei aqui de novo as laterais. Eu vou mexer aqui com o pão duro mesmo, tá? Certo. Então, ó, mexi aqui rapidamente. E agora eu vou adicionar os meus ingredientes secos. Eu já deixei aqui pesado farinha de trigo e leite em pó. E uma observação legal é que a gente não vai adicionar nesse preparo nem amido de milho e nem o fermento em pó. Por quê? A gente não quer que essa massa ela desenvolva tanto enquanto ela estiver assando, tá? Então, ó, coloquei aqui e vou adicionar tudo. Aqui eu tenho a minha farinha de trigo e o meu leite em pó. O leite em pó nessa receita, ele funciona para deixar a nossa receita um pouco mais cremosa. Eu vou vir aqui com o pão duro mesmo e vou dar uma pré-mexidinha. Só pra gente dar aqui uma liga no nosso preparo. Então, ó, voltei pra cá, eu só misturei um pouco com a mão pra não levantar aquela poeirinha de quando a gente baixa farinha no nosso preparo. Volta pra batedeira. Gente, eu falei que eu ia ter bastante preparo hoje, então fiquem aqui. Sim. Então, volta pra cá. Vou bater rapidinho também até misturar. A minha massa, ela tá um pouco seca ainda, você consegue notar. Eu vou bater até eu sentir que ela ficou toda umedecida. Ela vai virar um grande bloco. Então, cuidado com o seu equipamento agora, tá bom? Ó, velocidade baixa. Minha batedeira tá pedindo mais velocidade, aumento. Feito isso, a minha massa ela virou um grande bloco. Não sei se vocês conseguem ver aqui. O que eu vou fazer? Eu dou aquela conferida. Se lá embaixo tá tudo misturado. E eu vou começar a moldar a minha cestinha, tá? Uma luvinha tá. Agora. Porque a gente vai manipular a nossa massa, tá? Se você tiver com tempo, a gente pode até deixar ela na geladeira um pouquinho para ela ganhar um pouquinho mais de consistência, beleza? Certo. Então, ó, coloquei aqui. Vou pegar metadinha, mas antes disso, o que que eu fiz? Eu abri 2 saquinhos de congelamento. Ó, tô utilizando um tapete de fibra de vidro para trabalhar em cima. Ele vai me ajudar. E ó, gente, você já sabe, né? Todos os acessórios, os ingredientes, é só na Chocolândia que você vai encontrar com o melhor preço. Não roda por aí não, porque aqui tem tudo. Coisas mais diferenciadas, tapetinho, desemmoldante. É desde o simples até o mais profissional você encontra aqui na Chocolândia. Com certeza. Vamos lá, meu amor. Então, ó, vamos lá. Vou pegar aqui uma parte da minha massa. Vou colocar em cima do meu plastiquinho, dou aquela leve amassadinha. Vou pegar meu próximo plastiquinho. Então eu cortei 2 plastiquinhos agora e vou colocar aqui em cima. Eu tenho um rolo de abrir massa. Coloquei aqui uma espessura de 1 centímetro, tá? São 10 milímetros. E eu abro aqui com cuidado. Então, abri. Vou abrir com uma espessura de 1 centímetro. Tiro. Venho aqui com a minha forma. Eu vou utilizar, para a forminha de fora, uma forminha de 13 centímetros de diâmetro, tá? Então eu coloco aqui o meu centro. Eu vou cortar aqui com a ajuda de uma faquinha ou uma espátula o fundinho da minha... Ah, entendi. Esse aqui é o fundo do cookie, então. O fundo da minha... Do cookie, da travessinha, né? Cumbuca. É, da cumbuquinha. E aí você vai usar outra para encaixar a lateral. Exatamente. Olha quanta coisa interessante, hein, gente? Removo daqui. Tá. Vamos lembrar, gente, também, como que eu sempre falo, que cookie a gente assa ele numa temperatura alta por pouco tempo. Então, faça a sua primeira cestinha,
teste para entender o seu forno e depois você faz o restante da sua receita. Então, ó, venho aqui, retiro, dou uma acertadinha e volto ele então para minha forminha. Gente, então aqui eu tenho o fundo da minha forminha, certo? Com a mão mesmo, ó, eu dou aquela sentada para espalhar toda a minha massa no fundo da minha forma. Você não untou? Não. Massa é amanteigada. Porque como a gente tem muita manteiga dentro do nosso preparo, ela não vai grudar. Tá bom, tá legal. Então, ó, coloquei aqui a parte de baixo, prontinha. Venho aqui de novo, pego o restante da minha massa. Ó, abro ligeiramente. Vou pegar até um pouquinho a mais. Certo. Kaique, essa massa congela, né? Congela. Você pode congelar tanto a massa crua quanto a nossa cestinha assada, que facilita demais a nossa vida, tá? Esse daqui, vou colocar aqui então do ladinho, porque agora eu vou abrir a lateral da minha forma. Volto aqui de novo com a minha massa, com cuidadinho, você vai abrindo. Então, ó, venho aqui, vou abrir no meio e venho aqui, ó, com a lateral. Se você estiver trabalhando com a massa gelada, eu vou dizer pra você que ela é muito mais fácil, tá? Venho aqui, ó, coloco e vou acomodando a minha massa com a ajuda da mão mesmo, tá? Então, ó, venho aqui, entendo mais ou menos que eu preciso de mais 4 dedos da minha tira. Corto aqui um pouquinho mais, até com um pouquinho de sobra. Coloco, emendo. Se você tiver um rolinho de abrir massa, você consegue vir aqui, ó, e ir encaixando. Ó, senti aqui que eu preciso de um pouquinho mais de massa. Vou recortando e vou completando, tá? Vem aqui com o dedo, faz o fundinho bem bonitinho, dá aquela apertadinha. Se você tiver um rolo de abrir massa fininho aqui, agora é hora de você dar uma caprichada no acabamento do seu preparo. Então, ó, bem aqui. E vamos modelar a nossa cestinha, tá? Tá. Então por isso que eu falo, ela é bem manual, ela é bem artesanal e ela é um diferencial incrível para sua receita. Finalizei. Eu vou vir aqui com uma faca. Eu até trouxe aqui uma estequinha não, uma espátula. E eu vou tirar a rebarba, rebarbinha, ó, só para acertar. Tá. Venho aqui, faço o corte. Acerto a minha rebarba e dou um acabamento um pouco melhor, tá? Kaique, eu tô achando que ela tá muito grossa. O que pode acontecer agora? Gente, ó, vem aqui, afino mais um pouquinho. Eu tô vendo que tem um espaço um pouquinho mais grossa. A gente não pode afinar tanto, por quê? Pode ser que depois, quando você colocar o seu ganache, o seu preparo aqui dentro, pode ser que ela ceda. Então a gente vai fazer ela aqui com 1 centímetro, 8 milímetros no máximo. Aqui eu tenho uma forminha de 11 centímetros de diâmetro. E o que eu vou utilizar ela? Eu vou utilizar ela para dar aquele acabamento bem retinho. O principal agora é eu entender o que vai acontecer. A minha forma foi até lá no fundo, ó, deixa eu até tirar o fundo aqui de novo. Minha forma foi até o fundo. Vou colocar aqui o fundo. Eu vou pegar? E eu vou levar esse preparo agora pro freezer. Pelo menos... Freezer. Por pelo menos 5 horas, tá bom? Olha! A gente vai assar o nosso cookie, aqui a nossa cestinha congelada. Eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer aqui. Quando eu tirar do freezer, eu já levo ela direto pro forno, tá? Vamos pensar que assim, a gente vai assar os primeiros 15 minutos a 210 graus. Alto. Depois a gente vai diminuir para 180 graus por mais ou menos mais uns 15 minutinhos. Só que, vamos pensar que ela tá aqui bonitinha e ela tá no forno. Minha massa ela vai começar a crescer. O que vai acontecer dentro do seu forno é que essa bordinha ela vai sair um pouquinho para fora. Depois desses primeiros 15 minutos, tira sua forminha do forno, vem aqui com uma faquinha, tira o excesso, tirou a bordinha, certo? Mas antes da gente levar essa forminha pro forno, a gente vai colocar feijão dentro. Ou feijão, ou milho, ou tem aquelas próprias pedrinhas que você coloca dentro do seu preparo para assar, para ela não subir. A gente não quer que essa forma, ela suba daqui. A gente quer que ela fique bem redondinha. É um pezinho, né, Kaique? É um pezinho. Tem que pôr um pezinho, ó lá.
A gente vai colocar o suficiente para encontrar aqui a nossa borda. Ó, a nossa bordinha. Tá. E aqui ele vai criar um peso. Depois que você tirou do freezer, coloca seu feijão, leva para assar. 15 minutos a 15 minutos a 210 graus, depois 15 minutos a 180 graus. Tá. Você vai ver que ela vai ficar douradinha daquela maneira. Já começou a planejar o seu fundi por aí? Para comer a dois, para comer em turma? Eu vou te indicar, então, o melhor lugar para comprar os ingredientes. Aliás, eu vou deixar o Nunes falar pra gente. Por favor, Nunes. Obrigado, Michele. Olha, eu vou mostrar para vocês todos o que é esse departamento aqui, que é um departamento especial para esse período agora, que está entrando o inverno. Todos os chocolates e as marcas que você vai encontrar para esse inverno, tá? Você vai encontrar produtos aqui de todas as marcas, são 12 marcas diferentes. Quer ver? Vem para cá, vamos, Dudu, mostrando. Você tem, olha, toda a parte de genuíno você encontra aqui. Tem Norcal também, chocolate Norcal. Chocolate Melkin você encontra aqui também. A linha top, viu? Da Melkin. Esse chocolate ele é bastante utilizado para coberturas, tá bom? Tem chocolate garoto também. Mais para cá, olha, você vai encontrar. Olha que legal esse. Olha, Michele, que eu vou mostrar para você aqui, ó. São essas fondizeiras que são muito interessantes, tá? Ela tem uma velinha, você vai colocar fogo, coloca o chocolate aqui, as frutinhas e você vai fazer um fondue delicioso, tá bom? Mais coisas para cá, ó. Mais mercadorias. Ó, Cical. Cical, gente, ainda tem preço. Alguns preços ainda, preço de Páscoa. Então você tem que aproveitar. E vem para cá que você vai encontrar tudo para você fazer o seu inverno, para você fazer fondue de chocolate, para fazer chocolate, para vender, tá? Ou fazer para consumo, para presentear e para vender também, tá bom? Vai você daí, Michele. Chocolândia realmente é tudo de bom. Vai no site chocolandia.com.br e descubra qual das lojas, são 8 lojas, está mais perto de você. Agora eu vou lá ver a receita com o Kaique. Tenho aqui já meus ingredientes separados. Agora eu não vou utilizar o meu bowl nem nada. Subo aqui como se nada tivesse acontecido. Vamos lá. A diferença da nossa massa anterior para essa massa. A gente vai adicionar gotas de chocolate. Tá. E a gente vai adicionar fermento e amido de milho. Que são poucos ingredientes. Aqui já tem misturado a manteiga, o mascavo E o açúcar e o refinado. açúcar refinado. Então, ó, volto para cá. Vamos fazer aquele processo novamente na batedeira. Ó, volto para cá, vamos bater bem rapidinho. Enquanto tá batendo aqui, eu já vou estralar os meus ovos. Venho aqui de novo. Bato bem rapidinho. Eu tô com medo dela pular de novo, mas agora ela não vai, tá? Venho aqui de novo com os meus ovos. Tá. Dá aquela ligeira batida. Porque a gente não quer manipular tanto essa massa. Então eu volto aqui, ó. Velocidade baixa. Vou adicionar de novo os meus ovos. Bato bem rapidinho. Em casa, às vezes, você vai estar fazendo 2 receitas de uma vez. A sua batedeira vai dar conta e você vai ganhar dinheiro ainda esse ano. Então, ó, bato aqui rapidinho, tiro o excesso. A gente vai fazer o mesmo processo, tá? Tá. Misturei aqui muito bem. E vamos adicionar os nossos ingredientes secos. Agora eu tenho aqui leite em pó, farinha de trigo, amido de milho. Eu falei fermento em pó? Oi? Fermento em pó? Fermento em pó, leite em pó, farinha de trigo e amido de milho. Adiciona aqui. E agora a gente vai poder colocar as nossas gotas de chocolate. Eu vou misturar, pegar aqui, gente, Você vai tanto o chocolate ao leite, quanto o chocolate branco da linha nobre da Cical, tá? Tá. Eu coloquei. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. É outro lá, cara? É outro, é outro. Ó, vou utilizar em gotas mesmo. Eu já vou pesar e deixar tudo bem certinho aqui. Ah, você pesa tudo, Kaique. Amor, quando a gente aprende a trabalhar dentro da cozinha, precisamos facilitar a nossa vida. Até porque quando a gente vai sentar, fazer plastificação.
Coloquei aqui chocolate. A gente sempre fala que toda mordida de cookie você tem que ter uma gota de chocolate. Então, sem dó, gente. Vamos caprichar aqui nessa situação, tá? Vou colocar aqui todos os meus ingredientes secos e vou bater de novo. Tá. E agora é bem mais simples. Por quê? A gente vai dar aquele mexidão igual eu mostrei pra vocês. A massa, ela incorporou toda aqui. Ela recebeu toda a umidade da nossa manteiga, dos ovos. Ela tá pronta. Então, ó, velocidade baixa. Vai subir a velocidade conforme a batedeira precisa de força. E tá pronto. É só um misturadão, gente. É umedecer os meus ingredientes, ela já tá perfeitinha. Então vem aqui, ó, tiro tudo de novo. Então eu sempre vou trabalhar em cima de uma balança porque a gente quer padrão na nossa produção. Você vai pesar a cada um agora? Menina, eu vou. Sim, sim, tá Mas certo. aqui a gente vai explicar pro pessoal por quê. Como a nossa ideia é criar um kit de fundir para vocês, a gente vai pesar cada fundizinho desse com 15 gramas, tá? É bem rapidinho, você vai estar ali na sua casa, perfeito, com tempo. Pesa suas bolinhas aqui de 15 gramas, leva pra geladeira por mais ou menos 3 horas, depois você vai assar bem rapidinho. Qual é a temperatura? A gente vai assar a 180 graus por mais ou menos 6 minutinhos para você ter aquela aparência. Aqui o que a gente fez? Eu utilizei aqui cobertura fracionada, sabor chocolate ou leite da linha mais da Cical, tá bom? Ó, a gente já deixou ela aqui na nossa temperatura de trabalho, eu derreti ela a 45, 48 graus, resfriei até os 40 graus e agora a gente vai fazer uma fina camada para selar a nossa cumbuquinha aqui, tá? Tá. Licença, eu vou pegar ela aqui um pouquinho. Com cuidado, pelo amor de Deus, sem a gente quebrar a nossa cumbuca. Vou colocar aqui um pouquinho de cobertura. Isso é pra selar? Ela vai selar. Tá. Por que a gente quer selar a nossa cumbuquinha? Porque depois a gente vai entrar aqui com ganache bem molinho, bem fluido. E a gente quer que ela proteja. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas olha o que eu tô fazendo. Tá legal, hein? Tá. Em cima. Porque o chocolate vai selar e ela não vai, tipo, chupar. Fundir, né? Tá certo. É uma camada bem fininha. Porque ela pode amolecer, o fundir pode amolecer se não selar essa massa, né? Se cair, tô certa? E aí vai ficar... Ó, ela vai perder o formato. Se a gente quer proteger isso de acontecer. Ah, tá. Então eu venho aqui, ó. Ai, que bonito, toda gente. em lateral, com cuidado, pelo amor de Deus, tá? E ó, agora a gente vai levar ela para cristalizar na nossa geladeira. Coisa bem rapidinha. Miss, coloca pra gente, por favor. Enquanto eu preparo, estamos no tempo ainda, mas ó, a gente vai fazer um ganache bem fluido agora pra gente trabalhar. Inclusive, eu já comecei aqui derretendo o meu chocolate. Me coloca aqui pra mim, por favor. A gente vai derreter aqui mais ou menos 200 gramas de chocolate ao leite e eu vou utilizar 200 gramas de creme de leite. E eu vou adicionar o meu creme de leite. A gente vai trabalhar aqui com uma porção bem fluida do nosso ganache. Quando você for montar para o seu cliente, monta separadinho. Deixa que ele prepare isso na casa dele. Até porque a gente não sabe como vai ser o transporte. Ah, verdade. Já manda um potinho com a ganache que se encontra na chocolate. Acabei de pegar os potinhos. Aquele de 250 ml, 350, que é uma mão na roda. Quer congelar alguma coisinha? Então você já deixa isso separado. Manda separadinho. Bem, boa dica. E o que é muito legal, por exemplo, é que ele consegue aqui criar como se fosse um ganache, um preparo que ele fizesse. Se ele quiser adicionar aqui umas 20 gramas de uísque, um conhaque, ele consegue ter aqui tá gostoso, né? Bem maravilhoso para ele umedecer os cookies dele. Ó, feito isso, meu chocolate aqui, ó. Meu ganache, depois que ele descansar, ele vai estar numa textura bem bacana, tá bom? Foquem aqui, pensa que ela tá bem cristalizadinha, bem opaca. A gente vai adicionar o nosso ganache aqui com todo cuidado, ó. Lembrem-se de nunca transbordar ali a área onde a gente selou a nossa cobertura. Inverno, no Brasil, tem gostinho especial de quê? De festa junina. E sabe onde toda festa junina começa? Fala pra gente, Nunes. Michele, é na Chocolândia, claro, né? Aqui, gente, ó, vamos mostrar aqui. Vocês vão encontrar todas aquelas decorações para entrar no clima
de festa junina. Ó, tem pratinhos, tem bonecos, ó. Tudo você vai encontrar aqui na Chocolândia para você fazer a sua festa junina. Mais de 2.500 tipos de doce. Tem aquela tradicional pipoca também, você vai encontrar aqui. Pé de moleque, paçoca. Falar em paçoca, olha, a rainha da festa. Essa daqui é a rainha da festa, a paçoquita, tá? Você encontra aqui na Chocolândia também. Mas tem doce de leite, doce de abóbora e batata, tá bom? Todos aqueles produtos que você precisa, ó, pipoca de micro-ondas, aquela pipoca que estoura tudo, tá? Doce de banana, gente, você vai encontrar aqui. Então, Michele, o melhor lugar é aqui, a festa junina, é aqui no Arraial da Chocolândia, tá bom? Vai você daí, você e o Kaique. Nunes, eu já trouxe o casalzinho aqui de festa junina pro estúdio e vão pra minha casa agora. Sabe onde tem muita oferta boa toda semana? Na Chocolândia. Chegou ao final mais um delicioso programa Receita Certa Chocolândia. Você viu quantas técnicas, quantas coisas incríveis com esse chefe que a paixão pela confeitaria move ele. Curso pelo Brasil inteiro, aulas, conteúdo muito legal. Kaique, se a pessoa que está vendo a gente quiser sair de espectador a protagonista, se tornar um chefe como você, quais são os primeiros passos? Olha, aqui na Chocolândia você tem a oportunidade incrível para o seu trabalho. Você pode vir para cá e aprimorar muito mais o seu trabalho na sua confeitaria. Fazendo os cursos. Exatamente. Faz um curso com o Kaique, um com o Caco, faz um curso com nossos chefes maravilhosos e você pode montar uma confeitaria, vender na sua casa. Bom, aí universo de possibilidades, tá? Obrigada. No nosso Instagram tem sempre novidade também. E aqui no Receita Certa Chocolândia tem muito vídeo. Se inscreve, ativa o sininho e faça curso com a gente. É isso, gente. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Opa, peraí. Eu não experimentei, melhor parte. Não sei se eu vou de cookie, se eu vou de uva, mas eu acho que eu vou dos dois. Kaique, para se inscrever nos nossos cursos, como é que faz? Você entra no site da Chocolândia e garanta sua vaga. Agora sim. Beijo, tchau. Tchau, tchau.